Boa tarde, irmãos. É com grande prazer que o nosso Ministério da Ação Social vem fazer parte desses 40 anos da nossa igreja, o Jubileu de Esmeralda. Por que boa tarde? Irmãos, como vocês sabem, né, nós teríamos um culto hoje às 7h30, devido às fortes chuvas e o que vem acontecendo na nossa cidade, nós transferimos para uma hora da tarde. E nós estamos aqui reunidos com os irmãos que conseguiram chegar aqui na igreja para fazer essa live. Queria agradecer os irmãos que estão em casa, né, que não puderam vir, que orem pela gente. Oi, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu sou uma das assistentes sociais do Ministério. E, inicialmente, a gente queria fazer um momento de gratidão por todos os líderes que passaram nesses 40 anos no Ministério de Ação Social. Porque tudo que a gente construiu até hoje, cada um fez parte, né? E foi muito importante para tudo que a gente tem desenvolvido e o tanto que o Ministério cresceu e vem crescendo a cada dia, tá? Nós estamos aqui para agradecer primeiramente a Deus, né? Porque tudo é feito para Ele e Ele que direciona tudo, e fazer esse momento de gratidão, né? A todos os líderes. Também vamos ter um momento especial com alguns líderes também, que a gente vai fazer perguntas, um momento bem legal, para a gente poder entender um pouquinho da história do Ministério de Ação Social. Agora o Darcy vai estar orando, né, pelo início de tudo. Bendito Deus, nosso Pai amado, louvado, glorificado, exaltado, seja o teu santo e bendito nome. Deus bendito, nesse momento nós queremos reconhecer, Deus, a tua grandeza, a tua majestade. Queremos reconhecer, ó Deus, a tua santidade. Queremos reconhecer a soberania do Senhor. Deus bendito, nosso Pai amado, muito obrigado pelos 40 anos desta amada igreja, essa agência de salvação, divulgando o seu evangelho, pregando a palavra a tempo, fora de tempo. Que a manifestação do teu poder e da tua graça, da tua misericórdia, ela esteja sobre nós o tempo todo, meu Deus. E nós nos prestamos diante do Senhor, reconhecendo a grandeza, a majestade, reconhecendo tudo que o Senhor é para nós. Pai querido, faça resplandecer a tua luz sobre os teus filhos, dá a direção do teu Santo Espírito, nos usa para o louvor da tua glória. Pai querido, nós estamos com nossos corações ardendo de alegria pelo aniversário desta igreja, porque essa igreja, ó Deus, ela tenta fazer a tua vontade, e nós te agradecemos por este momento tão precioso, quando nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela ação social, que tem, ó Deus, trabalhado em prol das pessoas necessitadas, tem trabalhado em prol das pessoas que precisam, ó Deus, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Pai querido, toma cada um aqui em tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, hoje para todos sempre, e amém. Amém. Bom, agora eu vou fazer a leitura do versículo do nosso ministério. A gente tem trabalhado esse versículo ano passado e esse ano também, que está em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Bom, por que a gente escolheu, né, esse versículo, né, juntos, né, que foi um grupo, né, nosso grupo? Por que a gente escolheu esse versículo? Porque a gente entende que o amor não se restringe apenas em palavras, mas uma ação de entrega, tanto do nosso tempo, né? Não adianta a gente apenas encorajar as pessoas ou falar alguma coisa específica, mas a gente precisa também demonstrar o nosso amor nas nossas atitudes, né? A gente reforça isso, a importância da gente amar, assim como Deus nos amou, e a gente precisa ter esse amor em ações, né? Fazendo pelo outro. E é assim que a gente desenvolve o trabalho no nosso ministério, com muitas ações, né? Na verdade, todo mês, só o fato da gente fazer a montagem das cestas, né, já é uma atitude, e também todos os irmãos, né, que dão a sua oferta no Ministério de Ação Social, que contribui para que a gente faça a montagem das cestas, né, para abençoar tantas famílias da comunidade, que muitas só têm a cesta para poder se alimentar, e
vocês fazem a diferença, nosso ministério faz a diferença. É isso que Jesus ensinou pra gente e é isso que a gente quer fazer em palavras, mostrar para as pessoas como Jesus mudou a nossa vida e que possa mudar a vida das pessoas também. Bom, agora eu vou iniciar nossa entrevista, né, com o Gerson, que foi Gerson e Lucelena foram os primeiros líderes do Ministério de Ação Social. E hoje a gente quer perguntar para ele como que foi o início de tudo, né? Como que o Ministério de Ação Social iniciou. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de só justificar que Darcy tinha convidado a Lúcia para mim, né? E hoje ele ligou dizendo que seria cedo, né? Eu estava até com uma faxina lá e tive que sair correndo. E ele conversou com a Lúcia estava muito rouca, ela falou, não tem condição de ir. Se fosse à noite eu iria me preparar para ir, mas vai lá e faz a nossa parte lá. Quando nós começamos aqui na igreja, a ação social fazia o trabalho. Na época começou, era a irmã Lúcia e a irmã Rita, né, a esposa do irmão David, que morava lá na outra revista, e elas duas faziam esse trabalho, né? E eu me envolvi trabalhar na igreja, eu acabei fazendo a parte que Darcy hoje faz. Naquela época eu fazia, e muitas vezes saía eu e o pastor para comprar material para as irmãs. A ação social atendia alguns irmãos da igreja, algumas famílias que não eram crentes também, mas nós naquela época nós não tínhamos o que a igreja tem hoje. Hoje a igreja tem que louvar a Deus, a igreja hoje tem psicólogo, tem assistentes sociais, faz um trabalho de excelência. Naquela época nós fazíamos por amor, mas era um trabalho que a igreja tinha naquela época e fazia, e foi gratificante. Lembro-me que um dos trabalhos que a ação social naquela época fez foi tão marcante que uma das portas da igreja é fruto do trabalho da ação social naquela época. E eu louvo a Deus pelo trabalho que os irmãos desenvolvem e saber que nós fizemos parte, né, e hoje vocês continuam com esse trabalho. Vou fazer uma pergunta para ele, né? Eu sei que foi muitos anos, meu gesto, foi muitos anos, mas tem alguma passagem que te marcou na ação social, alguma coisa que você achava que não ia acontecer e foi fruto de oração da igreja e aconteceu, porque acontece muito isso, né? A gente às vezes não temos nada para entregar a ninguém, não temos uma cesta e a gente fica desacreditado e passa um tempo, Deus vai lá, mostra que é só confiar nele, acreditar nele, orar a ele, que as coisas acontecem. Já passou em algum momento assim, você já passou por isso? Teve um momento que chegou um casal aqui na igreja e tinha uma criança e a pessoa foi perguntou quem é o pastor e foi direto ao pastor Lélio. E o pastor Lélio, sensibilizado, me chamou depois de alguns irmãos, até naquele casal. E nós, na época, procuramos dar assistência e nós fomos, eu e alguns irmãos da igreja, na casa daquele casal, fizemos uma compra no supermercado de manhã. E lá na casa daquele casal aconteceu um lance que marcou muito, porque chegamos lá na casa daquele casal, ele tinha feito um trabalho e ele roubou um cheque do pastor daquela igreja. Quando nós chegamos lá, a mulher dele abriu o coração, falou, porque ele morava numa casa e nós fomos lá para pagar o aluguel daquela casa, estava casado, entendeu? E chegou lá a mulher. E nós tínhamos um irmão, falecido irmão Luiz, ele era oficial, esse meu irmão. E ele era muito assim, visto. E chegou lá, quando ele soube daquilo, ele quis simplesmente, literalmente, pegar o cara pelo colarinho e dar uma. Eu falei, irmão, calma, não tem aqui para isso.
viemos aqui para aprender. Olha aquelas crianças, realmente estavam machucando o nosso coração. Entendeu? E eu pude, naquele momento, mostrar ao irmão Luiz que o papel da ação social era mais do que levar aquela alimentação ali, era tratar daquela família. E aquela família carecia do amor de Deus. Então, irmão, a gente vai perguntar para você, tá? Eu acho que ele já até meio que respondeu, né? Como era desenvolvido o trabalho na entrega das cestas. Você pode ser só um pouquinho. Era a mesma coisa que nós fazemos hoje. Tinha as irmãs, geralmente a igreja trazia parte, né? Porque graças a Deus nós sempre tivemos uma igreja participativa na ação social. Toda vez que o pastor ou o líder da ação social convocou, a igreja esteve presente. Louvamos a Deus por isso. E nós saímos para... E sempre foi marcando assim, nós nunca demos dinheiro na mão de ninguém. Sempre a gente ganhava o recurso, levávamos a cesta, precisava do remédio, nós comprávamos o remédio, precisava do gás, nós comprávamos o gás, mas nunca demos dinheiro na mão de ninguém, mas procurávamos trazer aquela pessoa, trazendo sempre a benevolência. Então, era mais ou menos isso, né? A entrega da cesta era feita pelas irmãs, aí saía você e o pastor faziam as compras, né? Às vezes saía eu e o pastor no mundo para fazer compras. Isso. Não foi nenhuma nem duas vezes, várias vezes. Boa história, né? Então, nesse período também, tivemos vários líderes e eu tive o prazer, né, de ser liderado por ele, né? Eu entrei na igreja em 2013, aí já comecei a entrar no ministério, ele me convidou e eu passei muitos anos sob a liderança dele, aprendi muito com ele, com esse líder da ação social. Na época ele era líder, hoje ele é pastor, né? Aprendi muito e eu queria perguntar, né, ao pastor Alain, depois que ele passou o bastão para mim, ele foi para outro ministério e deixou esse trabalho da ação social plenamente top. Eu peguei redondinho, aprendi e dei seguimento ao trabalho que o pastor Alain tinha sido feito. Mas eu queria saber, né, pastor Alain, como foi isso de tudo na época para você? Boa tarde, pessoal. Muita alegria estar aqui, agradecer o convite do Ministério da Ação Social, falar sobre esse ministério que exala o amor, né, por vidas. Se você ama pessoas, é um lugar para você estar, porque aqui é onde a igreja, um dos lugares que a igreja representa, né, consegue demonstrar o amor pelas pessoas. E eu gosto de lembrar que a ação social é toda a igreja, né? Hoje vocês têm um grupo de liderança, uma equipe que na verdade representa a igreja. E a palavra de Gerson, dizendo aqui que toda vez que a igreja é incentivada, isso nós vivenciamos, tanto o Gerson vivenciou, como nós conseguimos vivenciar. Eu vivenciei muito isso na minha época. Toda vez que a gente lança um desafio para a igreja corresponde, né? E a gente consegue realizar grandes coisas para a obra do Senhor. Começar na ação social, eu fui convidado pelo pastor e eu lembro que eu fui numa viagem missionária aqui da igreja e aí eu, novo nessas ideias de viagem missionária, eu solteiro e tudo mais, quando a gente está solteiro, estava só um dinheirinho, assim, né? Porque vem a esposa e a filha, aí já leva tudo. O Fernando toda semana quer estar no shopping, quer fazer as coisas e tal, acaba que nem sempre dá, né? Mas assim, né? Então eu inexperiente, acabei levando um dinheiro para viagem missionária de Sobradinho. Só que chegando lá, vocês, né, e nós teremos o prazer de ver viagens missionárias ainda, a gente vê que não precisa de recursos, a gente não tem tempo para gastar com algum tipo de recurso. A gente vai com o almoço já programado, com janta, com as coisas, então você não vai lá para curtir nem nada, você vai para evangelizar e falar do amor de Jesus. E aí nós presenciamos lá a diferença social
de bairros muito próximos, né? Agora eu esqueci o nome, Sinopse, alguma coisa nesse sentido, um bairro muito pobre. Você atravessava uma passarela e nós estávamos localizados num bairro de média classe alta, né? Uma média, assim, né? Um pessoal com recurso bem legal. Só que quando a gente atravessava, a gente via muita pobreza. Eu lembro que nós vimos pessoas fazendo comida em lata de tinta, né? Aquilo me bateu muito forte no meu coração e nós conseguimos levantar recursos. A gente juntou a nossa igreja com a outra igreja, voltando a falar sobre a igreja, né? A igreja que move as coisas, né? Juntamos recursos e conseguimos alcançar para fazer cestas básicas para as famílias daquela localidade. E aí foi um tempo muito bom da entrega das cestas, nós fizemos cultos, foi uma cesta muito especial, muito legal, que certamente ajudou muito nas vidas. Acho que ali foi quando Deus tocou mais profundamente no meu coração, despertou essa chama, que possivelmente já estava aqui comigo, já vinha com esse pensamento, e aí, quando surgiu o convite, eu aceitei e, graças a Deus, eu tive poder ver esse tempo como Ministério Social. Então, pastor, eu sei que houve muitos desafios na sua liderança. Eu me recordo que eu participei do Salgueiro. Toda vez, quando chove no Salgueiro, você sabe que lá é um desespero, as pessoas ficam ilhadas. Eu me recordo que você da liderança gostava muito de fazer aquelas ações. Me recordo também de outro desafio, do Madim, que a igreja fizemos, a igreja fez a campanha da água e foi só bênção, mas eu sei que foi muito desafio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios, né, que não era fácil e os planejamentos planejavam, às vezes não acontecia porque as dificuldades eram grandes. Fala um pouco para a gente sobre esses desafios. Vivemos muitas coisas incríveis aqui e Deus é perfeito, né? Essa história de Brumadinho, por exemplo, é uma história maravilhosa. O Salgueiro, estamos próximos de uma região que é muito afetada, né? Pelas coisas que acontecem no dia a dia. E as pessoas de lá sofrem com muitas coisas. Preconceitos, né? Por morar no local. Infelizmente, são atingidos por a chuva forte quando vai para lá. E hoje nós estamos vendo isso aqui. Estamos seguros, pela graça do Senhor, e a gente fica apreensivo quando chove forte, o que pode acontecer naquele local. A situação de Brumadinho foi uma situação que marcou muito o nosso coração, porque, voltando, né, ao que o Diácono Gerson falou, a igreja sempre corresponde muito. E Brumadinho passou por aquela catástrofe, precisou de água, e aí nós movemos a igreja a conseguir água. E todas as vezes, a Igreja Batista Brasilândia, a gente pode ter orgulho nessa história, de que todas as vezes que acontece algo desse sentido, a Igreja do Senhor se levanta. A gente sempre move a Igreja do Senhor se levanta e surpreende, né, gente? O nosso coração é pequeno, às vezes, nesse sentido, né? E quando chega a quantidade de coisas que vem, a gente fica realmente surpreso. A quantidade de água foi muito grande para a gente poder levar para lá para Minas. A gente correu atrás de caminhão e nós ficamos tentando caminhão e por 2 ou 3 vezes o caminhão não conseguia chegar por algum motivo. Ou o caminhão quebrava, ou estava ocupado, enfim. Aconteceu algo. E aí, quando foi fazer o envio da água, a cidade já estava abastecida de água. A necessidade já não era mais a água. Só que aí nós fomos descobrir que o nosso Brumadinho estava tão perto da gente, que é aquela região do Salgueiro, de Itaoca. E aí eu lembro que foi aí que nós conhecemos o trabalho da Leca, e depois o Radical, graças a Deus e glória a Deus por isso, abraçou e aí tomou uma dimensão ainda maior. A igreja também se fez presente através do Radical lá, naquela localidade. Mas quando nós chegamos lá, uma imagem que marcou muito, que Fábio sempre no braço direito da início, a gente realizava juntos, porque a gente acredita muito nessa ideia de equipe, que o líder ele compartilha com os seus liderados, né? Então era bem participativo, e aí o Flávio estava sempre comigo nessa estudando, tanto dando ideias quanto participando nas ações,
chegamos lá em Brumadinho, no nosso Brumadinho, que foi em Itaoca. Nós chegamos com a Kombi e isso me marcou demais. Eu vou tentar não me emocionar nessa hora. E nós abrimos a Kombi. Antes, quando eu chegava, a água da chuva, lá a gente vê essas poças e lá a poça era uma de cor verde. E você via chikungunya, lá o pessoal era muito afetado por esse tipo de coisa, porque não tinha saneamento básico, as condições de vida eram muito difíceis naquela localidade. E aí, quando nós abrimos a Kombi, o que eu vi de crianças vindo em direção à Kombi, correndo, como se nós estivéssemos abrindo uma Kombi de brinquedos, e na verdade era água potável, porque aquelas famílias não tinham água potável para usar naquele momento. E aí, quando eu vi aquelas crianças correndo em nossa direção em busca de água, eu falei, meu Deus do céu, o que foi de bênção na vida de tantas famílias, porque não sei nem quantas voltas nós demos, eu sei que nós levamos bastante água para lá e certamente abençoou a vida de muita gente. E nesse dia da água, não só em Itaoca, nós levamos na creche da Baixinha, né, Flávio? Que tem lá também, que ajuda as crianças. O pessoal do Impacto, hoje é um trabalho maravilhoso, que antigamente começou ali com o Mike, com o Jefão, poucas pessoas ali atuando, e hoje é um trabalho maravilhoso que eles têm lá dentro da Palmeiras. Então, quer dizer, vivemos momentos incríveis, desafios enormes, construção de muros, né, que eu lembro de Darcy já na casa de uma irmã da nossa igreja, reformando o banheiro da irmã lá, e Darcy todo sujo de cimento, mas a gente fazia era uma alegria enorme de estar presenciando, e graças a Deus hoje que a igreja continua, né? A ação social, acho que nós vamos falar mais sobre isso, tem grandes projetos para frente também, tem vivido grandes coisas, porque a igreja tem comprado a ideia, abençoado, assim como a igreja abençoa missões, abençoa o Ministério também de Ação Social, porque a Ação Social da igreja é um ministério que representa o esforço de toda a igreja, né? O Flávio, as meninas, a Michelle, o Darcy, eles executam, planejam, e a igreja compra a ideia e investe para que vidas sejam alcançadas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então a gente precisa realmente, um dia, né? A gente precisa agradecer esses 40 anos aí, desde lá do irmão Gerson com a sua esposa, até hoje, certamente sabemos que muitas coisas virão aí através da ação social. Obrigado, pastor Alan. Se recorda, foram muitos momentos tristes, né? Momentos felizes. Minha memória, né, nesse dia, né, chegamos lá com a água potável, porque a água deles era água que caía na chuva, poço, eles não têm água potável. E parecia ouro a água para eles, parecia ouro. E foi quando eu me dei conta que eu era rico, eu era milionário e não sabia, porque eles fazem festa com poucas coisas. Mas louvo a Deus pela sua vida, pastor Alan, foi momentos maravilhosos que eu passei também, esse período que eu tive na sua liderança. Eu queria passar para os irmãos, né, que a ação social não é só cesta básica. A ação social tem tudo na igreja. Muitas das vezes os irmãos não veem a ação social aparecendo, mas você pode ter certeza, irmãos, que nós estamos trabalhando como formiguinha e Deus à frente em tudo, porque toda honra e toda glória é para Deus, e nós fazemos, tá? Não é só cesta básica. E nesses momentos, o Gerson já falou, né, que já não foi só a entrega da cesta, foi também na casa do irmão, né, para levar a comida para ele, para levar a palavra, para dar suporte, tanto emocional
como suporte espiritual. Eu tenho certeza, irmão, que você falou de Deus para essa família, tenho certeza, como eu me recordo também, toda vez que nós íamos para o Salgueiro, o pastor Alain, juntamente com o ministério todo, falavam de Deus. Fizemos até ação também, né? Café da manhã, sangue, doação de sangue, tudo pautado na Bíblia. A gente dava alimento, mas também dava alimento que era a palavra de Deus também. Tá bom, irmãos? 30 segundos que essa mensagem para a igreja agora. Eu queria que você, igreja, que talvez, foi o que ela falou, né, não esteja no conhecimento pleno das ações da ação social da igreja, mas que você se sinta feliz, como o Gerson, a Cia, a Jennifer, o Flávio, o Michele, todas as pessoas que não puderam estar aqui também da ação social, se sentem felizes nesse momento. A gente está conseguindo comemorar esses 40 anos por cada realização dessa, né? Porque, como foi falado, nós somos, a ação social é a expressão do amor da igreja pelas pessoas que estão aí fora. Então, cada ação dessa tem a sua participação. Isso possa incentivar o seu coração para que a gente possa continuar fazendo essas ações. Cada vez que a igreja for mobilizada, tenha certeza de que o nome de Jesus é glorificado, propagado para as pessoas que precisam, tanto as pessoas que estão aqui recebendo as cestas, como outras ações que a igreja faz sem mesmo saber, né? Inúmeras situações. Vou lembrar só mais um casozinho rápido. Teve uma situação de um irmão, de uma pessoa que foi membro da igreja, ou era membro da igreja, que perdeu um ente querido, uma pessoa muito próxima. E, infelizmente, naquele momento, essa pessoa não tinha condições de arcar com os custos do enterro e tudo mais, né? E por conta da sua oferta, da sua contribuição, por conta disso, você esteve presente nesse momento de tristeza também, tirando um pouco dessa preocupação, né? A pessoa está num momento de luto, então a palavra de Deus foi pregada através do pastor ali, certamente no velório, levando conforto para as famílias, mas a igreja também agiu através do Ministério da Ação Social, podendo acolher essa família nesse momento de luto tão difícil. Então, são ações que a igreja às vezes não tem conhecimento, porque isso, na verdade, a ação social não faz para poder aparecer, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. E tenha certeza que a sua contribuição faz com que isso aconteça. Aproveitando a deixa das histórias, né, dos testemunhos, eu também já fui abençoada pelo ministério, não sei se o pastor não lembra, mas na época que o pastor não era líder, eu sofri com alagamento, foi uma chuva muito terrível, e foi aquela chuva forte de vento, e aí era porta de madeira, e aí com a chuva, a porta praticamente virou farela, a porta. E aí era a porta externa, né, que dava do quintal para casa. E aí a igreja nos abençoou com uma porta, né, o Ministério de Ação Social, e aí a gente pôde colocar a porta, e aí a gente passou aquele período, né, de chuva com a porta, né, aí o muro caiu, mas assim, a gente conseguiu depois resolver, mas naquele momento, né, de emergência, a igreja supriu a nossa necessidade. Então eu também vivi, né, o que a Ação Social pôde fazer na minha vida também. E agora, né, o momento de fazer a entrevista com o atual líder do Ministério, Flávio. E aí, Flávio, nesses 8 anos que você atua no Ministério, né, está na liderança, como que tem sido, quais foram os desafios, o que você acha que aconteceu, que foi crescendo? Esse ano a gente está vivendo, né, coisas incríveis também, né, com o projeto, né, e aí fala um pouquinho sobre tudo isso que a gente tem vivenciado. Então, Jennifer, esses 8 anos vivi muitos momentos bons, porque eu me recordo de cada mês que nós passamos, né, para entregar as cestas básicas, que eu vivia pela fé, o Ministério vivia pela fé. Eu vou falar para os irmãos que é um trabalho grande. Por quê? Porque nós temos que alimentar em torno de 40 a 50 famílias mensalmente. E alguns meses, né, tem aquela dificuldade de arrecadação,
Sabemos que o país está complicado, né? Mas Deus nunca deixou de nos ajudar. Toda vez nós conseguimos, né? Esse é um desafio, né? Conseguimos fazer as doações das cestas, a igreja chega junto na última hora. Então, assim, são muitos momentos maravilhosos, marcantes. Esse é um momento que uma vez eu me recordo como se fosse hoje, que faltava uma semana para a gente entregar 40 cestas básicas, e era o ano de repassos, o ano de passos de fé. E a gente tinha apenas R$100 na caixa. E a Débora chegou para mim na secretaria: Flávio, viva pela fé, dei passos de fé. Eu ri da cara dela, fui aquele crente de pouca fé, não vou mentir para você, e uma semana depois o dinheiro apareceu, conseguimos comprar as 40 cestas básicas. Não me pergunte como, mas apareceu, sabemos que foi Deus. Então, essa é uma história marcante, são muitas histórias marcantes. Se eu falar de histórias marcantes, eu vou ficar. São 8 anos, são muitas histórias, mas eu vou falar atual agora, como está sendo o ministério. Então, Jennifer, então, irmãos, está sendo assim gratificante pelo avivamento que o nosso ministério está acontecendo nesses últimos meses. Aí entramos, né, igreja em equipe, e nós estamos vivenciando em equipe. Nosso ministério está ativo, os planos são planos assim, extraordinários para serem concluídos, que está entregue na mão de Deus. Então tudo mudou esse ano. Nosso grupo está mais sedento para ajudar as pessoas, ajudar os próximos, está mais sedento em planejar mais ações. Estamos começando agora, mas nossos planos assim, vai além do que a gente possa imaginar. E quando eu falo equipe, o que é equipe? Olha, nós temos assim, vários voluntários maravilhosos, nós temos as assistentes sociais, temos as psicólogas. O nosso ministério cresceu tanto, tem uma nutricionista, tem uma fono. Cara, assim, nosso ministério assim, tomou uma proporção, né? Psicopedagoga, assim, temos uma proporção tão grande. Então, assim, por isso que eu falo que é avivamento, porque as pessoas estão sedentas querendo ajudar, e a gente está querendo fazer mais e mais e mais. Então, está sendo um momento muito especial viver esse momento. E outra coisa também que eu não posso deixar de falar, esse avivamento na minha casa, a minha esposa também abraçou a minha ideia, está comigo, está me abraçando, está me dando força. Eu não posso deixar de falar dela, porque em algum momento fraquejei, ela estava do meu lado ali, em cima de mim. Não, Deus tem um tempo para você. Então, assim, são tudo momentos maravilhosos. Então, você está sendo bênção na minha vida, esse ministério. Cada dia que passa está se fortalecendo, nós estamos crescendo o nosso ministério, e entrega na mão de Deus o nosso ministério, para a gente cada dia mais se fortificar. Até nesse momento também queria agradecer o pastor Dario também, né, pela confiança que ele passou para mim, né. Toda vez que eu estou com alguma dificuldade, eu converso com ele me dá as orientações necessárias. Então, assim, está sendo assim, momentos maravilhosos, e esse ano também espero que a gente conclua todos os nossos projetos, Jennifer. Está sendo assim, um momento muito maravilhoso. Então, Jennifer, como falando, então vou perguntar para você é assistente social. Gente, conforme eu falei, nós queremos um culto, estaríamos praticamente uma sala cheia dos assistentes sociais, psicólogos, várias pessoas, vários voluntários, mas não deu para chegarem. Mas como Jennifer está aqui, ela com certeza pode falar um pouco sobre o trabalho das assistentes sociais, o trabalho que ela faz, porque é um trabalho gratificante, né? E louvável. Jennifer, fala um pouquinho desse momento que você está vivendo, sobre ação social, sobre esse momento que o país está passando, né? Eu sei também, né, que nós tivemos agora, né, a reunião agora segunda-feira, a quantidade de famílias procurando a igreja para pedir ajuda foi tão grande, e nada
melhor, né, para falar do que você. Fala um pouco sobre isso. Vou começar bem no início de tudo, né? Porque as primeiras assistentes sociais que iniciaram o Ministério foi a Marley e a Ana Michele. Elas que começaram, né, inicialmente as duas, e elas criaram esse projeto de intervenção, que é o trabalho que a gente realiza aqui na igreja com as famílias da comunidade. Depois entrou eu e a Jéssica, né? A gente aprendeu muito com elas, né? A gente fala que a gente estagiou com elas e para poder desenvolver esse trabalho em equipe. E aí, quando a gente desenvolve esse trabalho, a gente faz o atendimento da família das comunidades, a gente trabalha na emancipação daquele assistido, né, que a gente chama ele de assistidos. E como que a gente realiza isso? A gente não quer que aquela pessoa receba a cesta básica para sempre. A gente quer trabalhar para que ela possa entrar no mercado de trabalho. Se ela tem algum direito que precisa ser garantido e ela ainda não sabe, a gente esteja ali para poder viabilizar, né, esse acesso ao direito. Tanto que quando a Ana Michele sempre fala isso, quando a gente inicia o trabalho, a gente começa, a gente tem o início, o meio e o fim, que é quando aquele assistido é liberado, né? E quando ele é liberado é porque ele já tem condições, né? Então a gente faz um trabalho muito completo com essas famílias. A maioria das famílias que a gente atende são mulheres com filhos, tá? Mesmo que aquela família muitas das vezes possa ter também a figura masculina, a gente primeiro inicia um trabalho com a mulher. E aí, quando a gente desenvolve esse trabalho, a gente faz também palestras de conscientização, a gente trabalha a questão da violência doméstica, fala também sobre as crianças também, faz um trabalho com as crianças, trabalha também o Outubro Rosa, Novembro Azul também, porque a gente também atende pessoas do sexo masculino. E a gente desenvolve esse trabalho assim, com muita alegria, sabe? Quando eu escolhi a minha profissão, foi guiada pelo Senhor. E todo o trabalho que a gente realiza é guiado por Deus. Deixa eu lembrar de mais. Esse ano a gente iniciou um projeto também bem legal em relação a essa questão da saúde mental. A igreja está desenvolvendo ginástica funcional, pilates. Em breve a gente vai ter um grupo terapêutico também. E a gente queria muito que todas elas estivessem aqui para poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente realiza, mas a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. E a gente está aqui, né, para honrar e glorificar o nome dele. E a gente agrada por tudo que a gente já vivenciou. O trabalho que a gente desenvolve é um trabalho muito lindo, porque quando a gente vê aquela pessoa que chegou aqui, eu já recebi uma pessoa que aos prantos, chorando, com ideação suicida, e depois quando você libera aquela pessoa, porque aquela pessoa já está trabalhando, aquela pessoa já está com a família estabilizada, já está com a saúde mental bem também. Teve pessoas que, inclusive, essa pessoa específica veio aos cultos, pôde ouvir a palavra de Deus também. É gratificante cada dia que a gente passa. Não é fácil o trabalho, é bem desafiador, mas é muito feliz ver tudo que a gente pôde alcançar até agora. Esse ano específico, a gente se surpreendeu pela quantidade de pessoas que vieram procurar. Mas a gente sabe, né, que a situação está cada vez mais difícil. Algumas pessoas, inclusive, tiveram o Bolsa Família bloqueado, então acaba passando pelaquela situação de emergência muito grande. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho bom, conseguiu explicar para aquelas pessoas como que a gente desenvolveu o trabalho e tudo mais. A gente também trabalha com a fila de espera, porque a gente sabe que hoje a procura é muito maior do que a quantidade de cestas que a gente consegue dar. Mas, independente até mesmo da cesta, a gente também faz o trabalho de garantia de direito. Mas hoje a nossa necessidade é maior para que a gente possa alcançar mais famílias. Tá? E é bom que a igreja possa ouvir e entender para saber como que a gente faz esse trabalho, como o nosso intuito é fazer com que aquela pessoa se torne independente. A gente não quer que aquela pessoa receba a cesta para sempre. A gente quer atender de início aquela necessidade pontual, que é a necessidade do alimento. A gente trabalha também a garantia de direito, a emancipação e tudo mais. E porque a gente sabe, né, que outros famílias virão e a gente consegue fazer o desenvolvimento do trabalho completo. Então, Jennifer, vou te fazer outra pergunta, né? Porque vocês fazem também um encaminhamento, psicóloga, nutricionista, fono, psicopedagoga, então tudo passa pelas assistentes sociais, tudo passa. Fala um pouco sobre isso, fala alguma história de alguma família que você já viu que
realmente chegou aqui destruída. Sabemos que hoje queria vir uma pessoa para dar um testemunho, mas infelizmente não tem como ela vir. Mas fala um pouco sobre isso, porque é bom a igreja saber um pouco o que acontece. Então, vamos lá. A gente tem uma equipe maravilhosa, né? A gente tem uma equipe formada por psicólogos, psicopedagogo, fono, né? Acho que... e nutricionista também, que inclusive esse ano fez uma palestra pra gente maravilhosa, né? Sobre a questão da alimentação saudável. Então, o que acontece? A gente realiza muitos encaminhamentos aqui. A gente encaminha para o CRAS, encaminha para o posto de saúde, encaminha para os tipos de serviços. Mas muitas das vezes a gente sabe que o acesso é difícil, demora. Por exemplo, eu acompanho um caso de uma família que a filha precisava de uma fono com uma certa urgência. E aí estava tendo muita dificuldade de acesso. Poderia ser até que ela conseguisse pelo SUS, mas ia demorar um pouco. Aí eu pude encaminhar para a Helena Silvana, né, que é a nossa fono. E a mãe está completamente encantada pelo trabalho que a Silvana desenvolveu, porque hoje a menina já está falando, já está conseguindo formar palavras, frases, né, que ela estava com atraso, e disso a gente pode encaminhar para outros tipos de serviços também. E é gratificante ver as psicólogas também, são maravilhosas, né? A gente tem a Marinês e a Raquel desenvolvendo esse trabalho, inclusive elas atendem as famílias, né, da comunidade que a gente encaminha, todas as duas, e tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, inclusive um trabalho que as psicólogas desenvolveram, uma ia dar aqui o testemunho, né, mas Deus sabe todas as coisas. Teremos outras oportunidades para a igreja poder conhecer um pouquinho sobre esse testemunho, inclusive no dezembro, né, que a gente tem um culto, né, que é um momento importante para todo mundo vir. Vir fazer um trabalho que é muito importante. Isso mesmo, mas esses encaminhamentos que a gente faz é fundamental, né, para trabalhar na garantia de direito daquela pessoa. E hoje o que a gente tem observado é que o que está mais gritante assim, de demanda que a gente está visualizando é a questão da saúde mental, né? Por isso que o trabalho que as psicólogas estão desenvolvendo e vem desenvolvendo está fazendo grandes mudanças nas vidas das famílias que a gente acompanha. Também, gente, vou lembrar também do ministério que hoje não está aqui, mas que fez muita diferença no nosso trabalho, que era o Grupo Vida, que era assistência, né, a pessoas com dependência química. Nosso irmão Marcelo trabalhou muito tempo com a gente, muitos anos, ajudou bastante pessoas, tanto que até hoje nós fazemos indicações, quando chegam famílias pedindo ajuda sobre filhos, parentes com dependência química, nós indicamos, né, as clínicas, fazemos um trabalho, né, de internação, de assessoramento da família. Então, era um braço que o Ministério tinha também, era o Grupo Vida, do nosso irmão Marcelo. Então, se vamos dar continuidade, agora eu vou passar a palavra para o nosso diácono Daci. Ele tem uma reflexão, tá, para ele falar, né? Ele fala um pouco sobre a palavra de Deus. Boa tarde, meus queridos, meus amados irmãos. Que Deus os abençoe e que a paz, a graça do Senhor Jesus, ela esteja em cada coração presente aqui nesta tarde. Eu louvo a Deus, né, pela vida dos irmãos. Vou falar um pouquinho da ação social, que não foi falado aqui. A ação social tem desenvolvido um trabalho, vários trabalhos específicos, né, ajudando em vários setores, em várias coisas. Uma das coisas que não foi falado aqui é sobre pessoas, às vezes, que têm uma conta de luz atrasada e chegam aqui, né? Eles têm 2, 3 contas, a ação social chega junto, paga. Uma outra coisa, também que não foi falado, às vezes a pessoa chega com uma receita para comprar um remédio. Ele não tem condição de comprar aquele remédio. A ação social chega junto. Muitas das vezes, irmãos, pessoas que chegam aqui e não têm condição, não têm um bujão de gás, chega em casa. A ação social compra o gás e ajuda essas pessoas. Isso aí é de uma importância muito grande, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela ação social que nós temos. Os irmãos que têm dedicado as suas vidas para a ação social.
para ajudar aquelas pessoas que são necessitadas. A ação social ela tem chegado junto. E louvo a Deus pela dedicação de cada irmão que tem contribuído para a ação social, que tem contribuído com aquele chamado que Deus nos chamou. E louvo a Deus. Porque a ação social, como foi falado aqui, não é somente da cesta de alimento. São muitas coisas que a ação social tem feito e louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós fazemos isso aqui tudo pela graça. Pela graça que recebemos do Senhor Jesus. Então nós estamos também falando sobre a graça e fazendo com que essas pessoas também recebam a graça do Senhor Jesus, cuidado para cada vez. Então, meus irmãos, é muito importante a ação social presente em cada setor, em cada momento. Eu louvo a Deus pela dedicação dos irmãos, por aquele que sente o chamado de Deus para fazer, para cumprir com esse chamado. Isso é de uma importância muito grande na vida do nosso Deus. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus por isso. Mas também falando um pouquinho da nossa igreja. Eu louvo a Deus pelos 40 anos da nossa igreja, dedicando a palavra de Deus aí, pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Eu louvo a Deus, porque a igreja é isso. Nós precisamos pregar a palavra aonde estivermos, porque Deus nos chamou para isso. Quando nós recebemos a bênção de Deus, quando nós recebemos a graça de Deus, nós precisamos também passar para os outros que ainda não conhecem a graça de Deus. Aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, porque Deus nos chamou para isso. E eu vou compartilhar de um texto, gente. Eu quero compartilhar de um texto que está na palavra de Deus, 2 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus queridos e amados irmãos, Deus nos chamou para isso. Nós somos convocados para pregar a palavra para aqueles que não conhecem. E isso, eu louvo a Deus pela nossa 40 anos divulgando o Evangelho, pregando a palavra a tempo e fora de tempo. E eu fico imaginando quantas almas já passaram por aqui, almas perdidas, que hoje se entregaram ao Senhor Jesus, através da nossa igreja, através do nosso pastor. Eu fui um deles, meus queridos irmãos. Eu fui um deles, que recebi a graça de Deus aqui nesta igreja. Eu quando cheguei aqui há 28 anos atrás, 28 e 29, eu era uma ovelha perdida. Eu era uma ovelha perdida. Vim parar aqui nesta igreja, não sei como. Eu acordei no domingo de manhã e comecei a beber, era 7 horas da manhã. Tomar minha cerveja, tomar meu chope. E quando eu cheguei em casa, neste domingo, era mais ou menos quase 8 horas da noite. E eu quando entro no quintal da minha casa, que eu abri o portão, eu ouvi uma voz: toma um banho, muda a tua roupa e vai para a igreja. E eu parei, fiquei pensando, andei mais um pouco, e Deus falou novamente comigo. Quando eu meto a chave na porta, para abrir a porta da minha casa, Deus falou: toma um banho, muda a tua roupa e vai para a igreja. Eu vim parar aqui, meus irmãos. Eu vim parar aqui. E quando eu cheguei aqui, pastor Dario estava fazendo uma mensagem aqui no Tempo Velho. Eu estava incomodado no banco. E quando o pastor Dario fez o apelo, eu levantei e fui ali, da onde ele estava. A partir desse dia, Deus me chamou para a tua obra. Deus me chamou
para que eu mudasse totalmente a minha vida. Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelo meu pastor, eu louvo a Deus pelos irmãos, a comunhão da igreja, porque hoje eu vivo aqui feliz, com alegria, me alegro e regozijo no Senhor, pela alegria que eu tenho de servir. Servir na ação social, servir aonde for preciso, aonde eu estiver. Eu tenho o maior prazer de estar fazendo a obra de Deus. Eu tenho o maior prazer de estar contribuindo com o reino de Deus, de estar trabalhando para o engrandecimento do reino de Deus. Esta é a minha palavra. Que Deus possa estar abençoando grandemente cada irmão aqui nesta tarde. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, não foi nada planejado, mas tivemos aqui o testemunho do nosso diácono Darcy. Por isso, claro, é bom, né? Deus utiliza, né? A Espírito Santo utiliza. Agora você está sabendo a conversão do nosso irmão Darcy. Darcy, aproveitando, eu sei também que você canta no coral, canta em tudo, em qualquer lugar. Traz uma canção pra gente. Você pode fazer isso? Irmão, mas eu peço até ajuda dos irmãos, talvez até sabe o hino. Entendeu? Eu vou cantar o hino que eu tinha planejado. Eu tinha planejado, na mensagem que eu ia trazer hoje à noite, um hino falando na volta de Jesus. E este hino é o hino 108 do Cantor Cristão, que está aqui, meu irmão. Nós vamos cantar, eu peço ajuda dos irmãos, vamos cantar esse hino. É a volta do Senhor Jesus. O título desse hino é a última chamada, é a chamada final. Porque nesse dia, meus queridos irmãos, nós precisamos estar prontos ao ouvir do Senhor Jesus. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança, todo o reino está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai olhar para a esquerda, apartado de mim, maldito, que está preparado para o diabo e seus anjos. E eu não gostei. Vamos cantar? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia com glorioso lá romper, não permito nessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir, e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgir, isso só no cumprir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar o dia e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Eu quero te fazer uma pergunta, meus queridos amados irmãos. Quando Deus fizer essa pergunta, na volta de Jesus, quando Jesus voltar, separar com a igreja para levar o povo que não vai subir. Você vai marcar a presença ali, meu filho? Tu está presente?
Quem vai estar presente aqui, levanta a mão. Todo mundo vai? Amém, meus irmãos. Agora vai ser um dia muito triste, meus irmãos. Muito triste. Para aqueles que não vão subir com você. Receber aquela palavra a partir de mal maldito, para o fogueteiro estar separado para o diabo e seus anjos, que eu não vos fiz. Meus queridos, precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Precisamos estar na nossa vida santificada, para quando Cristo vier e fizer essa pergunta, nós estaremos com Ele na mansão celestial, desfrutando daquilo que Ele tem para cada um de nós. Que homem nenhum pode calcular a maravilha que Deus tem para cada um de nós, aonde vamos viver face a face diante do Cordeiro. O nosso livro, o nosso nome está escrito ali no livro do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui nessa terra. Fica lá. Oi, irmão Daci, muito obrigado, irmão Daci. Você é um exemplo, tá? Para mim, acho que para muitos irmãos da igreja. Muito obrigado pela sua canção. A gente já cantou outra música, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo mudou a música aqui. O combinado era outra música, mas ele mudou. Agradeço muito pela sua presença, assim. Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa live, né? Vou passar aqui o microfone, a palavra para minha esposa, que é meu braço direito, né? Ela tem algo para falar, né? E ela tem que falar, né? Boa tarde. Diante de tudo que a gente ouviu aqui, né, todas as testemunhos, né, de todo mundo que falou, vivemos muitos momentos na ação social. E eu vou recordar de um momento que eu vivi com o Flávio, que me marcou muito. A gente não tinha recurso para fazer a cesta no mês, né, como já é de costume, às vezes a gente não tem, e aí Deus providencia. E aí o Flávio falou, meu Deus, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer e tal? E eu falei, não, vamos aguardar. E a gente ia orando, pedindo a Deus. E o Flávio apreensivo no escritório, porque a gente não tinha como fazer a cesta básica naquele mês. E o Flávio recebeu uma ligação de uma pessoa que já foi membro daquela igreja. E essa pessoa falou que foi tocada por Deus aonde ele estava, porque ele hoje mora em outro estado. E ele falou, olha, Deus disse para mim que eu deveria fazer uma doação para a ação social de uma quantia específica. E aí ele perguntou para o Flávio quanto que o Flávio precisava naquele mês para fazer a cesta básica. E aí o Flávio ficou assim, desesperado no dia, né? Falou, caramba, ele Flávio contou que nós não tínhamos dinheiro em caixa para poder fazer a cesta básica naquele dia, para aquele mês, e que nós precisávamos da quantia tal para poder fazer a cesta. E esse antigo membro, né, fez a doação da quantia que a gente precisava, e naquele mês a gente conseguiu fazer a cesta básica, graças a Deus, graças a esse membro. E esse dia foi muito marcante para mim, porque dali em diante eu comecei a ver que Deus, Ele faz as coisas quando a gente está com o coração apreensivo, quando a gente pede, quando a gente, às vezes a gente sabe, não tem para onde recorrer, e a gente sabe que o único recurso é dele e vem dele. E diante daí, então, eu falei, meu Deus, como que o Senhor faz as coisas, e como que as coisas vêm de uma forma tão linda, né? E a gente não pensar que isso não é da vontade de Deus. E muitas das vezes, o Flávio, ele chegou a mencionar, né, que ele fraquejou algumas vezes, o Flávio pensou, e o Flávio já chegou a falar em devolver a ação social, o ministério para a igreja, para dar para outra pessoa. E diante disso tudo, eu sempre falava para ele o seguinte, ainda não é o seu momento. Deus ainda não te designou para outro ministério, e Deus não vai dar a ação social para outra pessoa, porque a ação social é para você. E ele insistiu várias vezes nisso, e diante disso eu sempre dizia a mesma coisa. Ele chegou a falar que Deus falou para ele que não era mais para ser dele. E aí eu falei assim, não, mas não é isso, você está confundindo, não é essa a vontade de Deus. Deus não vai dar um ministério para outra pessoa, porque é você que tem que estar diante do ministério. E eu convencia ele a ficar no ministério. E durante a pandemia, eu não posso deixar de lembrar da pandemia, que foi um momento muito difícil para a ação social, para a igreja, para todos, na verdade, né? Mas na pandemia não tínhamos como ter ninguém para me ajudar a fazer a cesta,
e ficava eu, Flávio e Luciano. Luciano, que é da igreja, o esposo de Suelen, e ele trabalhava com a gente na época no escritório, e eram nós três que víamos praticamente todo mês aqui ia fazer a cesta, nós montávamos a cesta e o Flávio entregava a cesta. Porque não tinha como as pessoas virem para poder ter esse afastamento que nós tínhamos que ter, né? Então não podia ter um grupo reunido. Foi um momento muito difícil, mas foi um momento que Deus se fez presente também. E isso também deixou nossos corações alegres. A gente, em nenhum momento, a gente deixou de dar a cesta na pandemia, mesmo que tenha ficado muito difícil, a gente não deixou. E eu também vou lembrar de uma situação que a gente viveu recente, no final do ano, onde o Flávio ele tinha decidido que ele não queria mais ficar nem na ação social e nem na igreja. Ele tinha decidido que ele queria sair da Batista, da Brasilândia. E eu vou falar para vocês, eu confesso para vocês que Deus me colocou aqui na Batista quando eu tinha 6 anos de idade. E eu me afastei. E aí, quando eu voltei, eu passei por um momento, eu até me emociono, porque foi um dia muito especial para mim. Eu estava assistindo um culto e o pastor Fabiano, ele estava pregando. E aí ele falou o seguinte, e aí eu estava assistindo e tal, ele falou que tinha alguém que precisava lá na frente. Eu tinha total certeza que essa pessoa era eu. Mas eu não fui. Eu lembro que eu cheguei no final do culto, eu chamei o pastor Fabiano e falei para ele que eu queria voltar para a casa do Senhor. E ali, Deus já tinha falado comigo, já tinha falado no meu coração que eu quero você aqui. Aqui é a sua casa. Enquanto eu estava sentada assistindo o culto, Deus falava perto do meu ouvido: aqui é a sua casa, eu quero você aqui. E ali eu entendi que quando eu permanecesse fiel a Ele, que eu ficasse aqui, Ele me traria tudo que eu precisava. E tudo que eu precisava Ele trouxe. Ele me trouxe um marido que veio através da igreja. Ele me trouxe um marido que veio através da igreja, que veio através da Batista. Ele me trouxe uma família, um grupo de ação social, né? Ele me deu tudo que eu precisava. Ele me deu, através do meu casamento, ele me deu um filho, eu construí uma família através daqui da Batista Brasilândia. Então, quando o Flávio disse que ele não queria mais ficar aqui, eu vou ser bem sincera para vocês, me bati em desespero tão grande que eu não sabia como convencer ele de permanecer aqui. E eu sabendo que Deus tinha dito para mim que aqui era a minha casa. E eu sabia que quando Deus falasse comigo que aqui não seria mais o meu lugar, que Ele me direcionaria para outro, mas Ele não me deixaria desamparado. Então eu fiquei orando, pedindo a Deus para que Deus convencesse no coração do Flávio aquilo que eu não conseguia fazer, porque ele estava decidido a sair. E aí a gente teve uma reunião de supetão, assim, sabe, na correria com as meninas das assistentes sociais. E o Flávio não queria vir. E a Marley, ela, como sempre, muito incrível, ela montou a mesa terapêutica, que é uma mesa posta, sabe? Que faz um café da manhã bonito, uma mesa bonita. E aí o Flávio não queria vir na reunião. E mesmo assim elas ficaram em cima e nós viemos. E aí quando a reunião aconteceu, diante do que nós colocamos ali na mesa e tudo, né, que estava acontecendo, que realmente foi uma mesa terapêutica, elas conseguiram, né, elas não, né, Deus conseguiu, mas através delas, né, da Marley, da Ana Michele, das meninas, a colocar no coração do Flávio de que aqui ainda era o lugar de permanência dele, que aqui ainda era o lugar dele. E nesse dia eu me emocionei, eu chorei, falei, e eu contei o que eu contei agora para vocês, eu contei para elas que eu estava orando para que o Flávio entendesse que aqui era o lugar dele e que eu não sabia como fazer isso mais, porque as minhas palavras já não causavam mais efeito. E eu só Deus para poder fazer muitas ideias, mas Deus trouxe outras pessoas para fazer isso. Ele designou as meninas para fazer essa mesa terapêutica para poder convencer o coração do Flávio que aqui ainda era o lugar dele. E diante daí eu fiquei muito feliz com essa posição de nós ficarmos aqui, né? E diante daí eu fui e falei, não, então agora eu acho que eu devo fazer mais na ação social. Eu tenho que ter mais lugar na ação social. Foi onde eu decidi, onde Deus falou para mim, olha, você precisa estar em mais
você já estava, do que eu já estou. Ele falou, você precisa entrar, você precisa aparecer, você precisa fazer, você precisa ser a esposa que eu dei para você ser. E diante daí eu comecei a movimentar a ação social, eu comecei a fazer, eu comecei a colocar energia, dar energia para Flávia, daquilo que Deus vinha colocando no meu coração, e as ideias que as meninas vêm, eu venho tentando, muitas das vezes, colocar isso em prática, comprar as ideias das meninas, para que a ação social venha sempre estar se movimentando e aparecendo, né, de uma forma boa, como veio o esporte, né, que tem sido incrível, e a gente tem testemunho das meninas do esporte, nos grupos do WhatsApp, dizendo o quanto o esporte tem ajudado elas, né, nessa questão de terapia, e isso tem sido me deixando muito feliz e muito alegre. E eu me sinto parte da ação social por causa disso, por causa delas, por causa do Flávio, por causa das meninas, porque elas me incluíram mesmo sem eu querer ser inclusa. Elas me obrigaram a fazer isso. Mas eu sou feliz e agradeço a Deus pela vida deles por causa disso. Eu quero orar agora, finalizando a nossa live, né? Agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos nesse período, né? Desses 8 anos. Eu logo assim que eu comecei a morar o Flávio, foi logo assim que o Alan passou o bastão para o Flávio. Então eu vivi muitas coisas nesses 8 anos, né? E acredito que eu vou viver mais coisas e que durante esse tempo todo que a gente viveu, né, foram momentos muito bons, momentos incríveis. Choramos, passamos por dificuldades, mas Deus sempre esteve presente em tudo. Então nós vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos, por esses anos, né, que a ação social tem feito parte da nossa igreja. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por todos os momentos que nós vivemos na ação social. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada momento de dificuldade que nós passamos, porque cada momento de dificuldade, Senhor, são momentos de aprendizado, são momentos que o Senhor vem fazendo com que a gente se fortaleça, são momentos que ali a gente acredita e a gente crê que o Senhor é o que move tudo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas meninas das assistentes sociais, Pai, que o Senhor designou esse serviço para elas e elas têm feito esse serviço com muita gratidão, que elas vêm fazendo esse serviço muito feliz e que isso tem causado um efeito muito grande nas nossas assistidas e nas pessoas que precisam delas, daqui da igreja mesmo, os próprios membros. Eu agradeço a Deus pela vida delas, pelo trabalho incrível que elas fazem, que elas continuem fazendo esse trabalho no decorrer dos próximos anos. Nós precisamos e nós queremos elas conosco. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos outros líderes que passaram pela ação social. O Senhor designou cada um com o seu tempo, e o Senhor, depois dali, o Senhor designou a eles a outro ministério, e eles vêm crescendo através de outros ministérios. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida do Darcy, que é o meu pequeno Zaqueu, que ele vem designando esse trabalho muitos anos, e que Deus vem dando forças para ele, que ele continue exercendo essa função maravilhosa que ele faz as compras todo mês, e ele vem fazendo isso com muita alegria, e eu sei que ele faz isso com muita alegria. Vem, Senhor, abençoando a vida do Flávio, Senhor, que o Senhor vem estar dando forças para ele, para a gente aguentar mais tempo, o maior tempo possível que o Senhor designar para a gente na ação social. Eu sei que o Senhor tem um plano para tudo, e todo plano tem o seu tempo de começar e terminar, e hoje eu acredito que o Flávio ainda tem bastante tempo na ação social, que o Senhor vem dando força, vem fazendo com que o coração dele fique cada dia mais firme e alegre e está exercendo essa função de ser o líder da ação social. Muito obrigada, Senhor, por ter me colocado nesse ministério, por ter me designado a esse ministério, por ter me colocado na vida do Flávio, e assim nós dois fazemos esse trabalho que vem sendo gratificante durante esses anos. Eu quero agradecer os membros da igreja que nunca deixou faltar com o Ministério da Ação Social, que se faz sempre presente com as doações de alimento, com as doações de dinheiro, o serviço, o trabalho de vocês não sabem o quanto vocês ajudam quando vocês fazem as doações, né? Vocês são importantes para a nossa igreja, são importantes para a ação social, e eu agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um que aqui esteve presente, mesmo que hoje não tenha sido algo planejado, mas da forma que aconteceu, foi do jeito que o Senhor quis. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, chefe, por esse testemunho emocionante, né? Gente, a gente vai dar encerramento aqui à nossa live. Eu queria agradecer a Jennifer, o Gerson,
Deixo. Ao Darcy, ao pastor Alain e a Michele. Jennifer, eu queria também, depois para encerrar a nossa live, que o irmão Gerson ore pelo ministério, que dê mais força, dê mais garra, porque foi como ele começou, então assim eu queria que ele orasse pelo ministério. Aproveitando, né, porque a Michelle, o testemunho dela foi lindo, e assim, eu acho que tudo que aconteceu naquela reunião foi o pontapé que Deus deu para tudo que a gente está conseguindo realizar. E foi muito legal porque o tema da igreja esse ano é o tema que a gente está vivenciando também quanto ministério. A nossa equipe está crescendo, novas pessoas entraram, né? A gente está recebendo uma nova assistente social também, que é a Rose. A gente teve outras pessoas que entraram no ministério também, né? Tem também a Vera, que é a nossa parceira aí também, né? Na montagem da sexta, ajudando também na recepção dos nossos assistidos nos dias de atendimento. Mas eu quero também deixar uma palavra para a igreja, se você ainda não está, né, exercendo alguma ação, que seja um despertar que você precisa no dia de hoje, porque, como o pastor João falou, né, toda a igreja é ação social, então a gente está aqui, né, só representando esse ministério, e o irmão Gerson vai orar pelo ministério, e eu queria deixar essa reflexão para todos vocês, para que quem ainda não está fazendo, esse é o momento de fazer, tanto enquanto profissionais do ministério, ou na oferta para a questão da cesta básica, ou na montagem da cesta, todo mundo pode fazer algo para poder estar exercendo o amor, né, que é o mandamento que Jesus deixou para a gente. Eu queria agradecer também os voluntários, né, a gente não citou, né, do Ministério, eles não estão presentes, mas obrigado pela ajuda de vocês. Queria também agradecer à igreja por todos os momentos que a gente precisou contar com vocês e vocês nunca desampararam o nosso ministério. Meu muito obrigado. Agora eu vou passar para o irmão Gerson fazer a oração. Oremos. Somos gratos, Pai, por estes 40 anos desta tua agência nesta localidade. E neste momento, Senhor, quando apresentamos diante do teu trono de graça o Ministério de Ação Social, Pai, te suplicando as tuas mais ricas bênçãos, Pai, sobre a liderança na vida do teu servo. Que ele possa, Senhor Deus, ser ungido pelo poder do teu Santo Espírito, coordenando, ó Pai, a tua equipe, que cada servo teu, ó Pai, que se achegar a esse ministério, tenha, Senhor Deus, a unção do poder do teu Espírito, o teu amor raigar em seus corações, ó Pai, para mostrar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Que esse ministério, Senhor Deus, possa continuar sendo bênção na vida da tua casa. Amém, Senhor. Agora, Senhor Deus, nesta tarde, nós colocamos o nosso município diante do teu poder, da tua graça, nessa iminente chuva que está prestes a cair, colocando teus filhos, ó Pai, aonde estiver, debaixo de tua proteção. Espírito dos leves, ó Pai, aos nossos lares, guardados pelas tuas potentes e poderosas mãos. Fica conosco, Pai, nós assim te oramos, gratos que somos, Pai, porque oramos no santo e doce nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.